Pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, daremos continuidade à correção dos exercícios de número 1 e 2 da página 94 do livro de vocês. Fique atento ao uso do discurso direto e indireto. O discurso direto ele é caracterizado por uma transcrição exata da fala das personagens, sem a participação do narrador. E já o discurso indireto é caracterizado por ser uma intervenção do narrador no discurso, ao utilizar as suas próprias palavras para reproduzir as falas das personagens. Tanto o discurso direto quanto o discurso indireto são recursos usados tanto em textos ficcionais quanto em textos do campo jornalístico, como entrevistas, artigos, resenhas, notícias, reportagens e textos do campo de estudos e pesquisas, como artigos de divulgação científica, textos didáticos, entre outros, reproduzindo falas que expressam emoções, opiniões, explicações e etc. A escolha dos verbos de elocução contribui para revelar intenções, opiniões, apreciação, posição do falante em relação ao que diz, descrição de cenas e caracterização de personagens em textos narrativos. Os verbos de elocução, eles são verbos que anunciam o discurso, ou seja, eles introduzem uma fala indicando as atitudes e as ações das personagens. Então, vamos responder os nossos exercícios prestando bastante atenção ao uso do discurso direto e indireto. Questão número 1. Releia este trecho da entrevista. Até que teve um instante e alguém pensou, mas que normalidade é esta que não existe no ser humano? Letra A. O discurso direto é construído, em geral, com o uso de 2 pontos e travessão. Isso ocorre com a citação de fala de terceiros pelo entrevistado. Explique sua resposta. Podemos observar neste contexto que o entrevistado, ao fazer uma citação de fala de terceiros, ele não fez o uso de 2 pontos e nem de travessão, mas a citação foi feita em discurso direto, com o uso de aspas. Nós podemos observar aqui o uso de aspas. O uso de aspas na sequência de um texto do narrador é uma variação na estrutura do discurso direto. Então, esta forma do discurso direto, vocês podem observar que é uma variação na estrutura deste discurso. Letra B. A conjunção mas indica oposição. Levando em conta esse uso, que outros verbos de elocução poderiam ser usados em vez do verbo pensar, sem alterar o sentido da afirmação. Então, o uso da conjunção mas no contexto indica contestação. Então, poderiam ser usados os verbos questionar, ponderar, contestar, retrucar, objetar, entre outros. Questão de número 2. Leia o trecho de uma entrevista com o diretor de cinema, George Lucas,
criador da série Star Wars? Letra A. Por que George Lucas usa a mitologia como inspiração para seus filmes? Vamos observar aqui a fala de George Lucas durante a entrevista. Ele diz o seguinte, que a mitologia é fonte da arte e de todo o conhecimento humano. Então, por isso, George Lucas usa a mitologia como inspiração para seus filmes. Letra B. De quem é a frase entre aspas no título? De que modo é reportada no trecho? Vamos ao título, observar a frase. Então, nós podemos observar aqui de quem é a frase, né, gente? Então, a frase é de George Lucas. Esta frase, ela foi reproduzida pelo entrevistador na versão escrita da entrevista e é reportada no discurso direto. Como vocês viram, essa frase está aqui entre aspas, que também é um dos usos do discurso direto. Então, nós temos aqui as informações para a resposta da letra B. Letra C. No título, o trecho Mundo que Criei se refere a quê? Voltando novamente ao título, nós podemos observar aqui a expressão mundo que criei. Esta expressão refere-se à série cinematográfica Star Wars, criada por George Lucas. Letra D. Quais são os verbos de elocução empregados em discurso indireto no parágrafo, logo abaixo do título? Mais uma vez, vamos ao parágrafo, né? Então, nós temos aqui parágrafo que está abaixo do título. Podemos observar o verbo contar e o verbo dizer. Neste contexto, estes verbos estão funcionando como verbos de elocução porque eles estão introduzindo a fala de George Lucas. Olha o que o narrador diz. O criador da série conta. Conta o quê? O criador da série diz. Diz o quê? Então, os verbos de elocução introduzem uma fala indicando atitudes e ações das personagens. Então, aqui dá para você perceber que o narrador utilizou o verbo contar e o verbo dizer para dar início à fala da personagem. Letra E. Em entrevistas, é comum aparecerem comentários do entrevistador entre parênteses. Releia. Não há nada de novo nisso. Risos. Nós temos aqui entre parênteses a palavra risos. Pelo contrário. Com que função a palavra risos foi incluída nesse trecho? O que ela esclarece ao leitor? O entrevistador procura esclarecer a atitude do entrevistado em relação à pergunta dita. Então, pode-se deduzir que o entrevistado amenizou com o riso o fato de uma certa forma, dizer o oposto do que o entrevistador propunha. Neste caso, a palavra risos
ela registra a indicação do entrevistador de que o diretor, nesse momento, riu na entrevista ao vivo. Bem, pessoal, por hoje é só. Acompanhem o próximo vídeo e boa correção para vocês.